Um novo ciclo, um tempo em que a presença fala mais do que a lembrança e o silêncio começa a ser transmitido, não por palavras, mas por convivência. Os rostos mudam. O solo floresce e adormece. O gesto invisível continua a circular, pelas mãos, pelos olhos, pelos pequenos atos do cotidiano. Aqui, não há pressa, não há clímax, há apenas o tempo, e tudo o que ele permite florescer quando não é apressado. Feche os olhos, respire fundo e venha descobrir como o modo plebeu se transforma, quando ninguém mais precisa lembrar, porque tudo ainda está ali. A nova geração já não lembra do que veio antes. Não viu Tomás dividir o pão. Não conheceu Lina sentada à sombra da árvore, anotando frases que depois viraram base de vida. Eles nasceram dentro da paz, dentro do silêncio, dentro da estrutura já montada, os bancos, os cadernos, o festival da partilha, o rito do enraizamento. Mas o mundo muda. E mesmo quando o mundo não entra fisicamente na vila, ele chega em forma de ideia, em forma de espanto, em forma de comparação. Agora, pela primeira vez, alguns jovens se perguntam: por que não temos muralhas como outras vilas? Por que ainda fazemos tudo com as mãos? Será que não estamos ficando para trás? Essa inquietação não nasce de maldade, nasce do desejo de participar de algo maior, de não ser esquecido, de sentir que o tempo está sendo bem vivido. E assim começa um novo tipo de conflito. O conflito entre memória e desejo, entre conservar o que funciona e inovar o que pode melhorar. É Izan, agora um jovem adulto, quem se torna o centro dessa encruzilhada. Ele cresceu perguntando e nunca deixou de perguntar. Mas agora, as perguntas dele começam a ter tom de proposta. E se construíssemos uma torre de observação? E se trocássemos cartas com outras vilas regularmente? E se criássemos um lugar onde os saberes pudessem ser organizados de forma clara? Noan, que herdou o caderno de Lina, escuta tudo com paciência, mas dentro dele o coração treme. Ele sente que algo começa a escorregar, que a tranquilidade está sendo confundida com atraso, que a tradição está sendo rotulada como resistência sem propósito, mas ele não reprime Izan. Pelo contrário, convida-o a escrever no caderno. Se você quer mudar, escreva primeiro. Escreva com o corpo, depois com as mãos, e só depois com a palavra. É a forma plebeia de pensar. Ninguém impede o novo, mas ele precisa passar pelo tempo. Izan aceita e começa a observar mais, a não apenas propor, mas escutar. E assim se inicia um novo ciclo na vila, o ciclo da maturidade coletiva, onde a nova geração começa a entender que o mundo pode mudar, mas que há um jeito certo de mudar, que as raízes não impedem o crescimento, mas o guiam. Era inevitável. Depois de anos de silêncio, reconhecimento e leve curiosidade externa, o mundo volta a chamar. Mas agora, ele não envia soldados, não envia forasteiros famintos. Ele envia propostas. Mensageiros chegam com mantos de cores elegantes, trazem selos de reinos distantes, falam em nome de conselhos, fundações, reis reformados e, mais do que tudo, oferecem ajuda para expandir, capacitação, trocas culturais, registro histórico oficial. Os jovens da vila ficam intrigados. Alguns dizem: isso pode garantir que nossa sabedoria seja respeitada por séculos. Pode ajudar outras comunidades a nos entender. Podemos crescer sem nos perder. Mas os mais velhos hesitam, não por medo, mas por experiência, porque já viram o que o mundo faz com o que não entende. Transforma em símbolo e depois esvazia. Há uma reunião no grande campo. Todos são chamados. É noite. A fogueira arde devagar. Noan fala primeiro. Crescer não é errado, mas crescer para fora, antes de crescer por dentro, é ruído. Já fomos esquecidos uma vez e sobrevivemos. Agora, ser lembrado pode ser o perigo. Izan, com respeito, contrapõe. Mas e se formos esquecidos de novo? E se, ao não nos adaptarmos, desaparecermos completamente? Silêncio. Todos olham para o fogo. E então uma mulher chamada Yara, filha de uma das famílias que chegaram na grande migração décadas antes, se levanta e diz: o mundo esquece quem grita,
mas nunca esquece quem vive diferente por tempo suficiente. Vamos continuar vivendo, e o mundo virá, não para nos transformar, mas para nos ouvir. Essa frase vira lema, e o povo da vila decide. Nenhuma proposta será recusada, mas todas serão filtradas. Serão acolhidas se puderem ser vividas com lentidão, com gesto, com verdade. A vila responde aos mensageiros com uma carta simples. Se quiserem aprender, venham viver conosco, mas venham com tempo, porque aqui a sabedoria não é dita, é feita. Alguns mensageiros partem rindo, outros ficam e começam a aprender. E assim, o novo ciclo começa com um princípio. Nada será recusado, mas nada será apressado. Eles chegaram aos poucos. Primeiro, 3 estudiosos de um reino vizinho. Depois, 2 mestres de uma vila que buscava alternativas ao modelo de autoridade tradicional. Mais tarde, um jovem mensageiro que decidiu não voltar. Todos com roupas limpas, cadernos bem amarrados, ideias prontas. Viemos aprender, queremos registrar, queremos levar isso para o mundo. A vila os recebeu como recebe todos, sem festa, sem dúvida, sem promessa. A única exigência: silêncio por 7 dias. Durante esse tempo, não poderiam anotar, perguntar ou propor. Apenas viver, andar com os camponeses, comer na roda, ouvir histórias antigas, dormir nos mesmos colchões de palha. No primeiro dia estranharam. O silêncio os incomodava. A ausência de programação os desconcertava. Ninguém parecia ansioso. Ninguém parecia impressionado com suas presenças. No terceiro dia, começaram a se inquietar. Como aprendemos se ninguém nos ensina? Como registramos se não há explicação? Mas no 5º dia, algo mudou. Um deles, chamado Henrik, que antes carregava livros apertados contra o peito, deixou de escrevê-los. Começou a ajudar na plantação. Começou a rir mais devagar. Começou a observar os gestos com mais cuidado do que as palavras. No 6º dia, sentou-se com Izan à beira do rio e disse: "Acho que entendi. Aqui não se busca significado, se constrói convivência, e isso basta." Izan sorriu. "Você ainda não entendeu tudo, mas agora está pronto para continuar não entendendo junto." Essa era a essência. Na vila, ninguém tinha todas as respostas, mas todos sabiam viver junto com a pergunta. No 7º dia, o mais impaciente do grupo partiu. Dizia que era perda de tempo, que ali ninguém sabia usar a mente. A vila nada disse, apenas partilhou o pão com ele antes de ir. Como sempre, os outros ficaram, não como estudiosos, mas como aprendizes do tempo, e passaram a viver ali por meses, sem pressa de entender, sem necessidade de catalogar. E é nesse convívio que uma nova fase da vila começa. A vila como espelho do que o mundo precisa, mas não sabe pedir. Eles já não são vistos como forasteiros. Dividem a colheita, participam das rodas. Contam histórias ao redor do fogo, ainda com sotaque, mas com cuidado. Aos poucos, deixam marcas. Henrik, o estudioso mais paciente, ensina uma nova forma de encadernar cadernos, com folhas mais resistentes. Uma mulher vinda do sul, chamada Amélia, propõe uma organização melhor das tarefas do dia, por turnos, para que todos possam descansar mais. A vila escuta, acolhe, experimenta, não nega o novo, mas o coloca à prova do tempo. Durante semanas, os turnos funcionam bem. Alguns agradecem a leveza. Outros percebem que o espírito da tarefa comunitária começou a virar rotina automatizada. Antes, a gente cuidava do campo quando o campo pedia. Agora, cuidamos no horário certo, mesmo quando o campo pede silêncio. Esse tipo de observação começa a crescer. Noan, o guardião do caderno, anota uma frase: "A ordem ajuda o corpo, mas pode atrapalhar a alma." Não é julgamento, é um lembrete. A vila convoca uma roda. Todos falam, sem culpa, sem raiva, e decidem. O que ajuda, fica. O que muda o centro, espausa. O que acelera demais, repousa. Essa forma de lidar com o novo, sem rejeição nem aceitação cega, é chamada de ritmo vivo. Tudo que chega precisa passar pelo corpo, ser colocado no gesto,
ser ouvido no silêncio. E só então, ser considerado tradição. Os visitantes compreendem. Alguns ficam ainda mais envolvidos. Outros percebem que não conseguirão desacelerar a ponto de viver esse modo. E partem. E novamente, não há julgamento. A vila só deseja que vivam em paz, mesmo fora do nosso ritmo. E assim, nasce uma sabedoria maior. Nem tudo que ajuda é necessário. Nem tudo que funciona pertence. Noan envelheceu. Sua barba está branca, mas o olhar segue claro. Ele se senta sob a mesma árvore em que Lina costumava escrever. Agora, as raízes da árvore se espalharam como a própria história da vila. No colo, 3 cadernos, um herdado de Lina, outro iniciado por ele, e o terceiro, ainda em branco. Ao seu redor, jovens que cresceram já dentro da calmaria. Nunca viram fome, nunca viram guerra, nunca viram o mundo gritar. Eles vivem em paz. Mas a paz, quando não é compreendida, vira tédio. Alguns começam a dizer: por que ainda vivemos assim? Por que não podemos experimentar formas mais rápidas? Será que precisamos mesmo de tanto tempo antes de decidir algo? Noan escuta e decide. É hora de preparar o terceiro caderno. Mas esse não será um caderno de memórias. Será um caderno de perguntas. Cada página começa com uma dúvida. O que é viver bem? O que é respeitar o tempo do outro? O que é gentileza quando ninguém está olhando? E ele entrega esse caderno para que os jovens preencham. Não com respostas, mas com experiências. Escrevam com o corpo, depois com as mãos, só depois com palavras. Ele repete, como Lina dizia. O gesto cria impacto. Os jovens que antes queriam mudar tudo, agora se veem desafiados a sentir antes de propor. Eles começam a observar mais, sentar mais, errar mais e aprender mais com os erros. E algo bonito acontece. Eles não rejeitam o que aprenderam, mas também não copiam. Eles adaptam, com respeito, com escuta. E o que era preocupação, vira esperança. Porque agora a vila percebe. Ensinar não é ditar. Ensinar é permitir que o outro se transforme, com raízes. Noan escreve no fim do terceiro caderno. Se um dia perguntarem o que fizemos aqui, digam: não criamos um sistema, criamos espaço. E nesse espaço, as pessoas aprenderam a ser inteiras. A proposta foi simples. Izan, agora mais maduro, propôs ao conselho da vila. E se deixássemos o terceiro caderno viajar? Sem meta, sem pressa, apenas seguir nas mãos de quem quiser viver antes de ensinar. A vila consentiu. Como sempre, não com entusiasmo, mas com serenidade. O caderno foi entregue a uma jovem viajante chamada Maeli, filha de um casal que chegou décadas atrás e partiu em busca de outras terras. Ela cresceu ouvindo histórias sobre o modo plebeu, mas nunca havia ficado na vila por muito tempo. Maeli aceitou a missão e partiu com apenas 2 instruções. Não tente convencer ninguém, apenas viva e compartilhe o caderno com quem viver junto. Nas primeiras vilas, estranhamento. Um caderno que não ensina nada? Perguntas sem resposta? Alguns zombavam, outros ignoravam, mas sempre havia um ou outro que parava. Ficava em silêncio diante das páginas, sentia algo que não sabia nomear e decidia experimentar. Nasciam assim pequenas réplicas do espírito plebeu. Em uma vila de pescadores, criaram o tempo da onda, onde ninguém pesca até o mar convidar. Em uma comunidade de tecelãs, iniciaram o ciclo do fio, onde cada peça é feita a 4 mãos, sem pressa. Em uma região montanhosa, os anciãos passaram a contar histórias em rodas noturnas, e só quem escuta com os olhos fechados pode fazer perguntas. Nada disso foi ensinado. Nada disso foi planejado. Foi vivido, foi sentido. O caderno não ficou com Maeli para sempre. Ele passou de mão em mão. Às vezes voltava com páginas escritas. Outras vezes apenas com marcas de dedos, manchas de chá ou folhas de flores secas. Mas em todas as mãos, o caderno dizia a mesma coisa. Sinta antes de saber. E o mais surpreendente, começaram a surgir cadernos novos, inspirados no original, com perguntas diferentes, mas essência igual. E com isso,
O modo plebeu, que um dia coube apenas numa vila, agora cabia em gestos espalhados pelo mundo. Não virou doutrina, não virou escola, virou presença itinerante. E o mais belo, a vila não fez esforço para isso acontecer. Ela apenas viveu e o mundo ouviu. O caderno voltou. Maeli o trouxe, agora envolto em tecidos de várias vilas por onde passou. Não estava mais limpo, nem organizado, mas estava vivo. Páginas com caligrafias diferentes, anotações em outras línguas, desenhos de crianças, trechos riscados, outros complementados. E no fim, um bilhete. A chama da vila chegou até aqui, mas não pedimos luz, pedimos companhia, continuem vivendo, para que a gente também possa lembrar como se vive. A vila se emocionou. Pela primeira vez em muitos anos, uma reunião foi convocada não para decidir algo interno, mas para discutir o que estava acontecendo fora. Izan, agora visto como uma ponte entre gerações, levantou-se e disse: durante muito tempo, a vila resistiu à tentação de ser símbolo. Agora, somos símbolo mesmo sem querer. O que faremos com isso? Alguns ficaram em silêncio, outros expressaram temor. Nos assumirmos como referência, corremos o risco de nos perder. E se começarem a vir em busca de respostas definitivas? E se transformarem nosso modo em doutrina? Mas então, uma voz calma se fez ouvir. Era Tel, o ferreiro da vila. Um homem de poucas palavras. O fogo da forja não muda se outros vêm buscar calor. Ele só se apaga se deixarmos de alimentá-lo. Que venham, mas que vejam. Não o que acham bonito, mas o que é difícil. Que vejam o silêncio, o cansaço, a espera e que aceitem tudo. Essa fala virou marco. E a vila decidiu algo sutil, mas profundo. Não se esconderá, mas também não se oferecerá. Se o mundo quiser ver, que venha viver. E para isso, ergueram uma casa vazia no centro da vila, feita com as próprias mãos, sem inscrições, sem instruções. A única regra: quem entra deve ficar 7 dias, em silêncio, em convivência, em escuta. A casa foi chamada de espelho de terra, porque ali quem chegava via a si mesmo. E nesse gesto, a vila entendeu: ser farol não é iluminar o mundo. É apenas não se apagar. Ele chegou sem anunciar. Não disse o nome. Não pediu permissão. Estava sujo, a barba crescida, olhos fundos de quem não dorme há dias. Vestia um manto roto. Trazia apenas um pedaço de pão duro no bolso e um silêncio, que era mais fundo que a noite. Ao vê-lo se aproximar, alguns se entreolharam com cautela. Outros quiseram oferecer água, um canto para descansar, mas ele não quis nada. Apenas caminhou até a casa espelho. E entrou. Ficou ali. 7 dias. Sem sair, sem pedir, sem dizer. Nos primeiros 2 dias dormiu o tempo todo. No terceiro saiu apenas para buscar lenha e voltou. No quarto, foi visto chorando em silêncio à beira da fogueira apagada. No quinto, andou lentamente pela vila, sem olhar ninguém nos olhos. No sexto, sentou-se ao lado de Izan, mas não disse palavra. No sétimo, escreveu algo numa lasca de madeira e a deixou na soleira da casa espelho. Depois, partiu. Ninguém o impediu. Ninguém perguntou. Mas todos sentiram. Algo havia sido deixado. Noam foi o primeiro a pegar a lasca. E nela havia apenas isso, escrito com letras trêmulas: aqui ninguém me curou, mas ninguém me feriu. Isso foi suficiente para lembrar que ainda posso existir. Silêncio. A vila, que sempre soube ensinar sem falar, agora havia aprendido a acolher sem fazer, e esse gesto ecoou. A casa espelho deixou de ser um espaço de aprendizado, virou também um espaço de repouso, de respiro, de recomeço. Não era um templo, nem, mas algo mais antigo que os dois. Um chão onde a dor não precisava se justificar. E pouco a pouco, pessoas começaram a chegar. Não estudiosos, não curiosos, mas quebrados. Gente que não tinha mais onde pousar. Gente que já tentou viver com pressa e perdeu o ritmo de si mesmo. A vila não curava, mas sustentava. E isso era mais do que suficiente. A vila amanheceu diferente. O cheiro de pão fresco ainda pairava. As crianças ainda corriam ao redor da árvore central.
Os campos ainda ondulavam com o vento, mas havia algo novo. Mais passos, mais rostos, mais silêncios vindos de fora. A casa-espelho, antes vazia por dias a fio, agora quase nunca ficava sem alguém dentro. Gente de reinos distantes, outros que vieram porque ouviram um boato. Outros que não sabiam por que estavam ali, apenas sentiam que precisavam chegar. E com o tempo, alguns começaram a ficar além dos 7 dias. Um deles, chamado Emil, ficou por luas inteiras. Não queria voltar. Não queria mais o mundo. Aqui, pela primeira vez, o tempo me tratou com respeito, ele disse. Mas a vila começou a sentir o peso. Não de Emil, mas do acúmulo. A estrutura da vila era feita de espaço e pausa. Agora, o silêncio começava a rarear. Não por barulho, mas por excesso de presença. Izan observava. Noan, já com passos mais lentos, chamava encontros discretos. Precisamos cuidar de nós, sem fechar a porta para o outro. Foi então que algo novo nasceu. O ciclo da renovação interna. A vila criou uma regra silenciosa. Para cada grupo acolhido, outro grupo descansaria. Cada pessoa da vila que ajudava alguém de fora teria um tempo só para si depois. Para andar sem falar, para colher sozinho, para escrever sem partilhar. Não era egoísmo, era cuidado. Era o modo plebeu se adaptando sem se corromper. Também decidiram ampliar o tempo de escuta antes de acolher alguém definitivamente. A nova prática ficou conhecida como ritual da raiz. Antes de alguém se tornar parte da vila, precisava plantar algo e cuidar dessa planta por um ciclo completo da lua. Se a planta vivesse, então talvez a pessoa também estivesse pronta para viver ali. Esse ritual ensinava sem palavras. Antes de plantar-se aqui, aprenda a sustentar a vida. Alguns desistiam, outros entendiam, poucos permaneciam, mas todos saíam tocados, e a vila continuava sendo o que sempre foi. Um ritmo que não se impõe, mas transforma tudo ao redor. A noite caiu com lentidão. As tochas foram acesas, como sempre são. Não para iluminar o mundo, mas para permitir que a sombra respire com dignidade. O campo está quieto. A fogueira crepita baixo. Os sons da vila são quase ausentes, mas para quem vive ali, o silêncio fala. Fala do tempo que passou, dos rostos que chegaram e se foram, dos nomes que viraram parte do chão e do gesto, sempre o gesto, que sobreviveu a tudo. Izan se senta diante da fogueira. O terceiro caderno está em suas mãos. Ele o abre em uma página vazia. Pensa. Não escreve. Apenas observa. Ao seu lado, uma criança. Filha de alguém que chegou ferido. Filha de 2 mundos. Ela pergunta com voz tranquila. O que é viver como um plebeu? Izan não responde de imediato. Olha para o fogo, depois para as próprias mãos, depois para a criança, e então diz: é quando o tempo não te engole, quando você acorda e sente que pode oferecer algo mesmo que ninguém peça. Quando você aprende que o pão tem mais valor quando dividido e que a palavra mais importante é aquela que você escolhe não dizer. Viver como um plebeu é viver, de dentro para fora. A criança balança a cabeça devagar, depois sorri. Não entende tudo, mas sente tudo. E isso basta. Naquela noite ninguém canta, mas todos dormem em paz, porque ali, naquele lugar, entre cadernos, raízes, mãos calejadas e silêncios respeitados, o mundo não parou. Ele apenas andou devagar o suficiente para lembrar quem era. E o modo plebeu, que nunca foi doutrina, nem sistema, nem missão, continua sendo o que sempre foi. Um modo de estar inteiro, mesmo num mundo quebrado. Por anos, o maior desafio da vila havia sido o mundo lá fora. As invasões, os mensageiros, os estudiosos, os quebrados, todos vinham com o peso do externo, tentando se encaixar, tentando transformar. Mas agora, o desafio viria de outro lugar, de dentro. Porque mesmo os modos mais profundos, mesmo os ritmos mais vivos, não estão imunes ao desgaste do tempo em excesso. Não é o barulho que ameaça, é o cansaço. Noan, o velho guardião do caderno, já quase não escreve. Os olhos já não enxergam tão bem. A voz é baixa, quase vento.
Ele passa os dias sob a árvore, escutando o que acontece, mas o que ele escuta agora não é silêncio, é o som dos atritos invisíveis. A vila está frágil, não por falta de alimento, não por excesso de gente, mas porque o gesto começou a virar função, e a presença, obrigação. Izan percebe primeiro. Temos cumprido o modo, mas talvez tenhamos esquecido de senti-lo. Alguns jovens nascidos já depois da chegada dos quebrados começam a questionar. Por que temos que fazer tudo tão devagar? Por que o silêncio é sempre a resposta? Por que não podemos mudar se sentimos vontade de mudar? As perguntas são legítimas, mas vêm com impaciência, com o peso de quem cresceu cercado por uma beleza que não escolheu, apenas herdou. E o conflito emerge. Como preservar o gesto sem aprisionar o espírito? Nesse momento, surge um novo personagem, Lian, neto de Noan. Jovem, intenso, reflexivo, mas inquieto. Ele cresceu ouvindo histórias do modo plebeu, mas se sente sufocado pelas repetições. Ele ama a vila, mas sente que ela parou. Meu avô fala do tempo como se ele fosse sagrado. Mas e se o tempo também precisar ser questionado? A fala de Lian ecoa. Muitos jovens o escutam com atenção, outros o evitam. Izan observa de longe, não reprime, mas sente que algo se aproxima. Talvez, pela primeira vez em muitas gerações, a vila esteja prestes a enfrentar uma ruptura interna, não com raiva, mas com uma pergunta incômoda. O que acontece quando a própria comunidade que criou o silêncio começa a gritar por dentro? Lian não queria ser incendiário, mas também não queria ser sombra. Por semanas, caminhou sozinho pelos arredores da vila. Colheu raízes. Sentou-se diante da casa-espelho, observando os rostos dos que chegavam. E então, uma tarde, diante da fogueira, ele falou. Com firmeza, com respeito, mas sem medo. O modo plebeu me ensinou a escutar, mas agora é ele quem precisa escutar. Escutar que o mundo mudou, que as perguntas mudaram e que talvez o silêncio não seja mais suficiente. Alguns se retesaram, outros curvaram a cabeça. Lian continuou. Proponho criarmos um segundo espaço, um lugar fora da vila, mais próximo, onde possamos experimentar novos ritmos, falar mais, decidir mais rápido, agir com menos espera. O impacto foi imediato. Pela primeira vez desde Tomás, houve divisão visível. Os mais velhos, em sua maioria, temiam que esse novo espaço criasse desequilíbrio. Os mais jovens, ansiosos por movimento, viam ali uma oportunidade de respiro. Noan foi consultado. Já deitado, coberto por cobertores de linho leve, ele apenas disse: o gesto se corrompe quando vira obrigação. Mas o espírito morre quando perde sua morada. Não era um sim nem um não, era uma advertência. A vila se reuniu e, pela primeira vez, decidiu não decidir. Que Lian siga com sua proposta, mas que não leve nada da vila consigo, a não ser sua própria vontade. Com essa permissão silenciosa, Lian partiu com 15 jovens. Escolheram um campo aberto, próximo da curva do rio, e ali fundaram o que chamaram de Clareira Livre. Na clareira, o tempo não era sagrado. As decisões eram tomadas em rodas rápidas, as tarefas divididas com eficiência. E o silêncio era opcional. A princípio, tudo parecia leve, produtivo, inspirador. Mas o que eles não sabiam era que o excesso de ação, sem pausa, cobra um preço. E aos poucos, o cansaço que antes o sufocava na vila, agora surgia de outra forma. Menos visível, mais profundo, mais real. Nas primeiras semanas, a clareira era pura invenção. Reuniões diárias, tarefas rotativas, cadernos compartilhados com anotações vibrantes. Vamos reinventar o gesto. Vamos fazer o tempo trabalhar a nosso favor. Vamos mostrar que dá para viver o essencial, em menos tempo. Lian era o centro. Não por vaidade, mas por força de presença. Inspirava, organizava, acreditava. Mas com o tempo, os sorrisos começaram a endurecer. Pequenas tensões surgiam. Fulana não cumpriu seu turno. Ciclano quer mudar a forma de voto. Por que sempre voltamos às mesmas ideias?
Lian tentou manter o espírito elevado, mas as pausas que sustentavam a vila ali não existiam. Sem os rituais do silêncio, sem as estações do gesto, sem o tempo da escuta profunda, a clareira começou a tropeçar em si mesma. Alguns adoeceram, outros simplesmente pararam de falar. Não por decisão coletiva, mas por exaustão interior. Uma manhã, Lian caminhava pela beira do rio. Encontrou Henrique, o velho estudioso que décadas atrás decidira viver na vila. Henrique observava a água e disse sem virar o rosto: "Vocês tentaram acelerar o rio, mas o rio não sabe correr mais rápido do que seu leito permite." Lian se sentou ao lado. Sentia pela primeira vez algo que não conseguia nomear. Não era culpa, nem arrependimento. Era cansaço que não tinha onde deitar. Naquela noite, escreveu em seu caderno: "Talvez o gesto não seja lento por tradição, mas por necessidade de permanecer inteiro." E pela primeira vez desde a fundação da clareira, Lian ficou em silêncio um dia inteiro. Ninguém o questionou. Ninguém tentou puxar conversa, porque todos também estavam cansados. O caminho até a vila nunca pareceu tão longo. Lian andava devagar, não por cansaço físico, mas por peso interno. Cada passo trazia perguntas que ele nunca tinha feito. Será que falhei com eles? Ou será que precisava mesmo ver o limite para entender o meio? Ao chegar, não foi recebido com cerimônia, nem com desconfiança, apenas com silêncio. Noan já não falava. Estava deitado, olhos fechados, o corpo presente, mas leve como se já estivesse em outro plano. Izan o esperava na entrada. Fez um gesto simples com a cabeça. "Você chegou." Lian sentou-se diante da fogueira e falou, não para convencer, nem para justificar, apenas para partilhar. "Criamos algo belo, mas rápido demais, sem raízes, com fome de fazer e pouca sede de ser." Izan escutava em silêncio, como sempre. Depois respondeu: "Toda semente que cresce muito rápido é porque o solo já estava pronto. Vocês plantaram sem perceber que o adubo era nosso silêncio." Lian chorou, não de tristeza, mas de reconhecimento. Nos dias seguintes, Lian permaneceu na vila. Ajudava nas tarefas, caminhava entre os antigos, escutava as crianças. E então fez um novo pedido. Gostaria de trazer os companheiros da clareira para um tempo de pausa aqui. Não para que virem moradores, mas para que aprendam a respirar de novo. A vila hesitou. A Casa Espelho já acolhia os quebrados do mundo, mas agora seriam os exilados da pressa. Izan levou a questão à roda. Depois de longas conversas, um consenso sereno surgiu. Que venham, mas sem pressa. Um de cada vez. E que o gesto quebrou o ritmo. Seja curado pelo ritmo. Assim começou o ciclo da reconexão. A cada lua nova, um morador da clareira vinha. Passava dias apenas em escuta. Depois, cuidava da terra. Depois, caminhava ao lado de um ancião. E só então, voltava. Não para repetir a vila, mas para recordar o que sustenta o gesto. A pausa. Meses se passaram. A clareira ainda existe, mas já não se chama livre. Agora, é apenas clareira. Ali, os passos são mais curtos, as palavras mais espaçadas. O fogo é aceso com mais calma, mas ali também há riso, decisões mais diretas, invenções práticas. É um lugar que aprendeu a respirar depois de sufocar. Lian vai e volta entre a vila e a clareira. Não pertence mais a um só espaço. Ele é ponte. Na vila, retomou o hábito de caminhar com os anciãos. Na clareira, retomou o hábito de ouvir os jovens, sem corrigir, sem apressar. Izan o chama de sopro entre dois pulmões. Você não é resposta, Lian. Você é espaço onde as perguntas não brigam mais. A clareira envia presentes para a vila. Cordas trançadas com novas técnicas, ervas cultivadas de forma experimental, brinquedos criados pelas crianças. A vila responde com sementes antigas, histórias gravadas em madeira e silêncios partilhados em velhos cadernos. E então, um gesto simbólico é proposto. Criar um caminho de pedras entre os dois lugares. Não uma estrada, não uma ponte, mas
um trajeto para os pés desacelerarem. Cada pedra, colocada por alguém de cada lado, um a um sem pressa. Quando o caminho fica pronto, não há inauguração, só passos e sorrisos e a certeza de que, às vezes, o mundo não precisa escolher entre o novo e o antigo. Basta permitir que ambos sentem juntos, sem pressa de concordar. Na última pedra, Liam escreve uma frase: que este caminho não una, apenas permita que dois inteiros se olhem com ternura. Na vila, a fogueira arde. Na clareira, uma nova chama nasce, e entre elas, um ritmo partilhado. Nem lento, nem rápido, apenas vivo. Foi durante a manhã. A neblina ainda dormia sobre os campos. As folhas caíam com o peso das estações que mudavam devagar. Noan não acordou. Seu corpo estava sereno, levemente inclinado como se escutasse uma última história da terra. A respiração cessara, mas o rosto trazia paz antiga, daquelas que só conhecem quem andou muitos caminhos por dentro. Não houve desespero, nem correria. A vila soube sem que ninguém dissesse. As crianças pararam de correr. As mãos deixaram as tarefas no meio, e por um instante longo, o tempo não passou. Izan foi o primeiro a entrar no quarto. Sentou-se ao lado do corpo, segurou sua mão fria e não chorou. Ele não se foi. Ele só finalmente descansou dentro daquilo que tanto sustentou. Do lado de fora, os moradores se reuniram em silêncio. A clareira enviou um mensageiro com flores secas, colhidas ao longo da trilha de pedras. No centro da vila, colocaram um pequeno caderno em branco sobre a mesa de pedra. Era o caderno do luto partilhado. Qualquer um podia escrever, ou desenhar, ou apenas tocar a página em branco. Ninguém comandava, ninguém narrava. O gesto cuidava de tudo. Ao entardecer, começaram a preparar o que seria o rito da última escuta. Não um velório, não uma cerimônia, mas uma noite inteira em que todos da vila, em turnos silenciosos, se sentariam ao lado do corpo de Noan, apenas para ouvi-lo pela última vez. Não suas palavras, mas o que restava dele no ar. Na primeira vigília, uma criança disse algo ao pé do ouvido do velho. Obrigado por nunca me apressar. Depois saiu sorrindo. Outro deixou um pão que Noan costumava gostar. Outro deixou uma lasca de madeira com uma dúvida escrita. Outro apenas respirou. E assim a vila iniciou o luto como tudo o que fazia. Com intenção, com pausa, com amor. Mas algo maior se aproximava. A pergunta que pairava no silêncio de todos era: quem somos agora, sem ele? E essa pergunta, nos próximos dias, traria não apenas saudade, mas rupturas, buscas e reencontros que testariam a alma da vila. Os dias seguintes foram lentos. O tempo parecia andar com cautela para não ferir o que ainda estava sendo digerido. Noan foi enterrado sob a árvore onde Lina costumava escrever. Nenhuma placa, nenhuma cruz. Apenas um círculo de pedras e um caderno novo amarrado ao tronco com fios de linho. Chamaram-no de Caderno do Depois. Ali, os moradores poderiam registrar memórias, pensamentos e também dúvidas. Principalmente dúvidas, porque o que se seguia era incômodo. Sem Noan, a vila estava órfã de um tipo específico de silêncio. Aquele que não impõe, não explica, mas ainda assim orienta. E aos poucos, surgiram as primeiras tensões. Devemos seguir o que ele fazia exatamente? Ele teria aprovado tal escolha? O que Noan pensaria disso? Essas perguntas, ditas com amor, começaram a gerar paralisia. Izan percebeu. Chamou uma roda de conversa, a primeira desde o luto. Sentou-se com os mais velhos, com os jovens, com membros da clareira, com visitantes de passagem, e falou: Noan nunca quis ser seguido. Ele queria que escutássemos a nós mesmos, com profundidade. Não que vivêssemos como ele, mas que aprendêssemos a viver como inteiros. Silêncio. Uma jovem da clareira perguntou: mas se ele foi o exemplo mais puro do modo plebeu, como não imitá-lo? Izan respondeu com suavidade: justamente por isso, porque ele foi fiel ao tempo dele. Imitá-lo seria trair o nosso. Essa fala mudou algo no ar. Naquela noite, uma das crianças, Ayla, filha de visitantes, escreveu no caderno do depois: Noan não está embaixo da árvore.
está na forma como esperamos os outros terminarem de falar. No dia seguinte, a vila decidiu por um gesto simples. Não criariam regras em nome de Noan, nem datas fixas de celebração, nem estátuas, nem o que Noan faria. A forma de lembrá-lo seria viva. Continuar esperando o tempo de cada um. Continuar sem levantar a voz para vencer uma ideia. Continuar comendo juntos, mesmo quando não estão com fome. E assim, a raiz permaneceu raiz. Não virou altar. Virou chão. Foi Liam quem trouxe a notícia. Durante uma de suas caminhadas até a clareira, ele encontrou um grupo de forasteiros armando acampamento na margem oposta do rio. Ao que tudo indicava, não eram quebrados, não buscavam cura. Tampouco estavam ali por acaso. Eram mensageiros de um feudo vizinho, que, segundo os rumores, planejavam construir uma nova via comercial que passaria pelas terras da vila. Não é uma ameaça direta, Liam explicou na roda, mas é uma pressão indireta. Estão vindo, e não vão esperar nossa permissão. A vila se inquietou. Nunca haviam lidado com isso sem Noan. Era ele quem, com uma palavra ou um gesto, costurava equilíbrio nas costuras invisíveis do medo. Dessa vez, todos olhavam para Izan. Mas Izan recusou o papel de novo patriarca. Ele se levantou, respirou fundo e disse: talvez a ausência de Noan seja nosso primeiro teste real de maturidade. Não teremos o que ele diria, só temos o que somos agora. E então, a vila fez algo inédito. Dividiu a roda. Cada grupo teve 3 dias para viver entre si, discutir, escrever ideias, debater medos, sem imposição, sem pressa. Ao final do 3º dia, os grupos voltaram e apresentaram suas posições. Os mais velhos queriam resguardar o território a qualquer custo. Temiam que a estrada quebrasse o equilíbrio da terra. Os da clareira viam na estrada uma oportunidade de contato, desde que com regras claras. Os jovens da vila propunham um meio termo, permitir a estrada desde que o ritmo fosse imposto por eles, com pausas obrigatórias para os viajantes e travessias silenciosas. A proposta causou polêmica. Pausas obrigatórias? Travessias silenciosas? Quem de fora entenderia isso? A Zayla, a menina que havia escrito no caderno do depois, disse algo que ninguém esperava. Se for para nos atravessarem, que ao menos nos escutem, mesmo que seja só por 5 passos. E aquilo virou regra. A vila decidiu que permitiria a estrada, mas que toda caravana que cruzasse suas terras teria que parar por pelo menos 1 hora na clareira e fazer o trajeto final até a vila a pé. Não era um bloqueio. Era um convite ao ritmo. Os mensageiros riram no início, mas com o tempo perceberam que aquilo tornava a travessia especial. E o mais curioso, alguns viajantes começaram a retornar, não para passar, mas para ficar. A estrada foi construída, pedra por pedra, curva por curva. A terra foi respeitada. O caminho serpenteava com gentileza. A clareira virou ponto de escuta. A vila, ponto de pausa. E no início, tudo parecia funcionar. Mas logo, algo estranho começou a acontecer. Viajantes que passavam pela clareira imitavam os rituais sem compreendê-los. Sentavam-se em roda, mas falavam demais. Acendiam fogueiras, mas não esperavam pelo calor. Escreviam no caderno do depois, mas não liam o que já havia sido escrito. Liam percebeu. Foi ao encontro de Izan, que o escutou com olhos pesados. Eles estão performando o silêncio, mas dentro deles, o barulho segue intacto. A fala não era arrogante, era dolorosa. A vila sempre soube que não poderia ensinar o gesto, porque o gesto não se ensina, se sente. Mas agora, com o fluxo de forasteiros, algo parecia se perder. O gesto virava técnica, a pausa virava estética, o silêncio virava cenário. Izan reuniu os anciãos. Não podemos expulsar ninguém, mas podemos ensinar de outra forma. E então nasceu um novo espaço, o pátio da desaprendizagem. Era uma clareira entre a vila e a estrada. Nela não havia atividades, não havia placas, não havia líderes, apenas um círculo de pedras e a seguinte frase entalhada em madeira: aqui você não vai aprender nada, mas talvez comece a esquecer o que nunca precisou saber.
Os viajantes que passavam por ali eram convidados a sentar. Apenas isso. Alguns riam, outros tentavam liderar conversas. Outros frustrados partiam após alguns minutos, mas alguns ficavam. Longo tempo. E era nesses poucos que o gesto florescia, não por força, mas por quietude. E a vila entendeu. O modo plebeu não precisa se proteger. Precisa apenas manter o solo fértil para que só o que for leve permaneça. A lua cheia subiu devagar. A vila se preparava para a colheita das ervas do ciclo claro. Um ritual antigo, silencioso, feito sempre ao redor da fogueira principal. Mas naquela noite algo novo foi proposto. A clareira viria também. E alguns forasteiros que haviam permanecido mais tempo foram convidados. Não houve convite formal, apenas um gesto de cabeça. Um espaço deixado aberto no círculo. Eles vieram. A roda foi formada sob a árvore maior. Cada um segurava uma folha seca, uma para cada dúvida ainda não resolvida. O rito era simples. Quando o coração sentisse que podia, a pessoa jogava a folha ao fogo. Nada era dito, nada era cobrado. Mas ali, naquela noite, um dos forasteiros, um homem chamado Rafe, que havia rido do silêncio no passado, permaneceu com a folha nas mãos por muito tempo. Olhou para Izan, depois para Lian, depois para a lua, e disse, em voz baixa, achei que viria aqui para aprender uma filosofia, mas encontrei uma saudade. Saudade de um lugar que nunca conheci, mas que de algum modo me reconhece. Jogou a folha no fogo. A chama crepitou como se sorrisse. Outros fizeram o mesmo, até que restaram apenas as crianças. Ayla, agora mais crescida, se levantou. Acho que a gente não precisa escolher entre ser da vila ou da clareira, nem entre o silêncio e o som. A gente só precisa parar de querer chegar e começar a ficar. O fogo estalou. O vento mudou. E ali, sob a lua cheia, pela primeira vez, todos comeram do mesmo pão, sem falar sobre de onde vieram, ou para onde iam, apenas vivendo entre. Na manhã seguinte, uma nova pedra foi colocada no caminho que liga vila e clareira. Nela, a seguinte inscrição: o gesto verdadeiro não está onde você pisa, mas em como você se deita diante do tempo. No início, foi sutil. O orvalho demorava mais a aparecer. A relva ficava mais quebradiça. As raízes eram mais difíceis de puxar. Ninguém falou nada, mas todos sentiram. Izan foi o primeiro a alertar. O ciclo da chuva está mais curto, mas o tempo da terra está mais seco. A roda foi convocada. Sem pressa, como sempre, mas pela primeira vez, o tom era de urgência serena. O poço central da vila, que jamais secou, estava com o nível mais baixo já visto. Na clareira, o reservatório artesanal já não supria a água para os viajantes. E nas casas, as folhas usadas para cobrir as janelas antes viçosas pendiam com tristeza. O gesto começou a mudar. As tarefas coletivas passaram a ser feitas mais cedo, antes do sol alto. A fogueira, antes acesa todas as noites, agora era acesa apenas nas luas novas. A partilha do pão, sempre generosa, passou a ser feita com metades menores. Mas ninguém reclamava. Ainda. As crianças começaram a desenhar rios secos nos cadernos. Os mais velhos recolhiam gotas de orvalho como se fossem ouro. E a vila inteira passou a escutar os pássaros com outra atenção. Se eles voam para longe, é porque algo está mudando. Lian propôs a criação de um círculo da terra, onde cada morador poderia sentar-se ao entardecer para escutar o chão, não com os ouvidos, mas com os pés, com o corpo, com o silêncio. A ideia parecia simples, mas ali muitos começaram a perceber que a terra já havia começado a pedir socorro, muito antes de falhar. Foi então que Izan, com os olhos firmes e a voz baixa, disse: talvez o maior erro dos que vivem em silêncio seja esquecer que a natureza também espera ser ouvida, e que às vezes ela grita, mas em silêncio mais profundo que o nosso. E com essa frase, o alarme silencioso foi oficialmente compreendido. A vila, que jamais se guiou pelo medo, agora precisava decidir se era possível honrar o gesto dentro da escassez. O calor chegou cedo.
O chão rachava em padrões tão profundos que pareciam mapas antigos. As folhas já não secavam, elas morriam no galho. O poço central, antes orgulho e fonte, agora era um espelho turvo da escassez. Noan, se estivesse vivo, diria algo como: é quando falta o essencial, que o gesto mostra se é semente ou verniz. Mas Noan não estava, e mesmo sem querer admitir, a vila começava a sentir pequenos desvios. Coisas mínimas, quase imperceptíveis. Um morador levou mais água do que o necessário e fingiu não perceber. Outro colheu pão de madrugada sozinho, sem partilhar. Uma criança comeu escondida. Uma senhora escondeu ervas secas dentro do travesseiro. Ninguém falava sobre isso, mas todos viam. E o silêncio, antes espaço sagrado, começou a apertar o ar. Liam convocou uma roda emergencial, mas dessa vez poucos compareceram. Estão cansados, disse Ayla. Ou talvez estejam com vergonha de se verem. A clareira também sofria. Por ser mais exposta, o calor ali era mais severo. Alguns forasteiros partiram, em silêncio pela estrada, sem se despedir. Outros começaram a questionar: e se formássemos um grupo só para cuidar da água? E se alguns de nós descansassem mais por serem mais úteis? E se guardássemos parte da colheita, só por segurança? E assim, o modo plebeu, feito de pausa, escuta, partilha, começou a enfrentar seu teste mais sutil, a tentação de se tornar eficiente demais. Izan, que até então pouco falara, escreveu no caderno do depois: o perigo não está em faltar pão. O perigo está em alguém pensar que merece mais do que outro. Essa frase percorreu a vila. Alguns sentiram vergonha, outros sentiram alívio, por não estarem sozinhos em suas falhas. Mas ali, algo se tornou claro. O gesto precisava ser lembrado, não como ritual, mas como escolha. Escolha feita mesmo quando tudo falta. Foi Ayla quem propôs. Durante uma manhã silenciosa, enquanto desenhava no chão seco com um galho torto, ela falou sem levantar os olhos. E se a gente parasse de fazer por uns dias? Só parasse. Tudo. Para lembrar por que a gente fazia. A frase caiu como pedra leve. Ressoa sem barulho, mas afunda. Izan ouviu. Não respondeu na hora. Mas naquela noite, ao acender a fogueira, uma das poucas daquele mês, escreveu com carvão no círculo de pedras: proponho 3 dias de jejum do gesto. O que isso significava? Significava que por 3 dias, ninguém iria colher. Ninguém acenderia o fogo. Ninguém escreveria nos cadernos. Ninguém falaria sobre partilhas. Ninguém ensinaria nada a ninguém. Somente sentar, respirar, estar. No início, alguns resistiram. Mas e a água? E as crianças? E se a comida estragar? E se parecer fraqueza diante dos forasteiros? Mas Izan respondeu: se não conseguimos parar por um tempo, mesmo diante do fim, então o gesto já acabou. Só estamos empurrando a casca. A vila aceitou. E então o tempo mudou. O primeiro dia foi o mais difícil. Os corpos queriam trabalhar. As mãos coçavam para trançar, moer, limpar, regar. Mas não podiam. Alguns andaram em círculos, outros deitaram. Alguns dormiram o dia inteiro, pela primeira vez em meses. O segundo dia trouxe fome, mas uma fome do gesto, não apenas do pão. As pessoas se olhavam, mas não se tocavam. Os olhos diziam: eu também estou tentando. O terceiro dia foi leve. Silêncio de novo virou espaço. O vento voltou a parecer música. E uma criança, sem saber que era o fim do jejum, pegou uma pedra, molhou com a última gota de orvalho e desenhou um círculo no chão. Liam, ao ver aquilo, sorriu. Pronto. Voltamos. O jejum não salvou as colheitas. Não trouxe chuva, mas trouxe de volta a presença. E agora, mesmo na escassez, a vila estava de novo inteira, porque o gesto não é o que se faz. É o como se está. Mesmo quando tudo para. Ela veio durante a madrugada, sem aviso, sem relâmpago, sem vento. Apenas caiu, gotas finas, consistentes, seguras como quem sabe o caminho de volta. A primeira a perceber foi Lina, que dormia perto da entrada.
Acordou com o som das folhas respirando. Saiu, olhou para cima e sorriu sem força, como quem não quer quebrar o encanto. Chamou ninguém. Deixou que cada um descobrisse sozinho. A manhã nasceu com cheiro de terra molhada. Alguns choraram, outros dançaram, outros apenas estenderam as mãos para o céu, como se tocassem alguém que partiu e agora voltava. Mas, passadas as primeiras emoções, uma nova pergunta surgiu. E agora, o que faremos com o retorno da água? A vila se reuniu na clareira principal. A fogueira foi reacendida com madeira úmida. O fogo demorou a pegar, como a própria vida ali. Izan propôs silêncio. Lian propôs escuta. E Ayla propôs cuidado. A chuva voltou, mas não para a gente voltar ao que era. Voltou para a gente escolher o que vale a pena regar. Então, por dias, ninguém colheu nada. A terra foi deixada descansar. O solo foi adubado com cinzas do jejum. E as sementes, antigas e novas, foram plantadas com perguntas junto. Cada morador enterrou uma dúvida com a semente. Será que ainda sei partilhar sem medo? Será que aprendi a viver com pouco? Será que sei agradecer sem querer guardar? A clareira, que também recebera a chuva, fez o mesmo. E um novo gesto coletivo surgiu: o plantio do silêncio. Uma vez por mês, durante a lua minguante, todos, vila, clareira e viajantes, plantariam algo sem dizer o que era. Só o tempo revelaria o que valia a pena crescer. A chuva foi e voltou. A seca ameaçou, mas não voltou a reinar. Que a vila aprendeu que a chuva não é promessa, é só possibilidade. A escolha ainda é de quem cultiva. A colheita foi pequena, mas ninguém esperava fartura. O que se colheu foi suficiente e, de algum modo, mais doce. A água voltou a correr nos canais naturais. Os pássaros, antes silenciosos, cantavam de novo. E a brisa da manhã trazia não alívio, mas reconhecimento. Foi então que Izan sugeriu um novo gesto, um último rito daquele ciclo. Vamos devolver. A proposta era simples, mas profunda. Durante uma noite, toda a vila levaria ao campo algo que havia guardado durante a seca. Uma erva, um pedaço de pão, um fio de água, uma dúvida, um caderno, um silêncio. E ali, em volta de uma clareira alagada pela primeira chuva cheia, devolveriam à terra, sem esperar resposta. Ayla levou seu primeiro desenho. Lian, um punhado de trigo não plantado. Lina, um caderno de páginas em branco. Um dos forasteiros, que já vivia na clareira, levou a bota que usou para fugir da fome. Izan, por fim, levou um copo vazio. Para lembrar que, às vezes, é o vazio que mais precisa ser cuidado. Todos colocaram seus objetos diante do solo. Ninguém fez discurso, ninguém leu nada. Mas o silêncio daquela noite foi o mais pleno desde a morte de Noah. E quando o vento soprou entre as folhas, as crianças disseram que ouviram algo como um sussurro. Agora, sim. No dia seguinte, o solo estava mais macio. As sementes brotaram em ritmo novo, e a vila, mesmo com menos recursos, parecia mais viva do que nunca, porque agora o gesto não era só entre humanos. Era com a terra, com o tempo, com tudo. Os anos passaram. A vila não mudou muito, ao menos não por fora. As casas continuavam pequenas, as janelas abertas, os cadernos sobre as mesas. O pão ainda era partido com as mãos e o fogo aceso nas noites certas. Mas por dentro, tudo estava diferente. Não melhor, não pior. Apenas outro tempo. Noan era agora nome de uma árvore. A clareira se tornara parte viva da vila. E as trilhas já não eram percorridas com surpresa. Eram conhecidas, acolhidas. A chuva vinha quando queria. A seca também. Mas a diferença era clara. Ninguém esperava controle. Esperava-se apenas presença. As crianças que nasceram depois da seca, depois da morte de Noah, não sabiam quem ele havia sido. Para elas, Izan era o mais velho que sempre esteve ali. Lian, o que caminha com olhos de pássaro. Ayla, a que desenha no chão e fala em círculos. Não sabiam da seca, da escassez, da angústia. Não conheciam a dor de ver o poço secar. Sabiam apenas que ali ninguém corre durante a fala dos outros. O silêncio não é falta, é gesto.
E o tempo não se mede pelo sol, mas pelo respirar da terra. Lian observava isso com espanto calmo. Sentado ao lado do círculo de pedras, via os pequenos brincando com folhas secas, inventando jogos com regras absurdas, conversando com formigas e colhendo pedras como se fossem relíquias. Nenhum deles ouvira a palavra modo plebeu, mas todos viviam como se tivessem inventado aquilo. E foi isso que mexeu com Lian. Certa noite, ele procurou Izan. Sentaram-se na beira da estrada antiga, onde agora cresciam ervas e flores silvestres. Eles não sabem do que passamos, disse Lian. Não lembram do fogo dividido, nem da água contada. Não sabem o que Noan dizia, nem o que era o jejum do gesto. Izan escutou, respirou, olhou para o céu. Mas vivem como se soubessem, não vivem? Lian assentiu. Então, o que é mais importante? Que eles lembrem com palavras? Ou que eles continuem com o corpo? Lian ficou em silêncio. A lembrança é frágil, continuou Izan. Mas o ritmo, quando nasce dentro, esse não se apaga. No dia seguinte, uma das crianças, Theo, o mais pequeno do grupo, chamou Izan para ver uma coisa. Levou-o até uma trilha escondida atrás das árvores. Ali, Theo havia construído um círculo de pedras. Ao centro, um pequeno caderno. É onde a gente senta quando briga. Fica quieto até passar. Izan sorriu, olhos úmidos. E quem ensinou isso? Theo encolheu os ombros. Ninguém. A gente só faz. E foi então que Izan escreveu a última frase no caderno do depois. O gesto venceu, porque agora ele não é lembrança. É instinto. E o instinto que não precisa ser explicado. A primavera chegou sem pressa. As flores não explodiram em cor. Elas surgiram como sempre, devagar, nas bordas, escondidas entre os talos, como quem respeita o solo em que pisa. As crianças estavam maiores. Theo agora andava descalço por toda parte. Ayla ensinava os mais novos a ouvir as árvores sem buscar resposta. Lina escrevia cada vez menos, mas lia com mais frequência os silêncios entre as falas. Izan caminhava menos, dormia mais, observava mais ainda. Um dia, enquanto o sol se punha, ele chamou Lian. Está na hora. Lian entendeu, sem perguntar o quê. Sabia que não era despedida. Era apenas passagem. Naquela mesma semana, algo sutil aconteceu. A clareira inteira foi preparada para o ritual da semente do meio. Era um rito antigo, mas raramente usado. Não era celebração de colheita, nem de despedida. Era um gesto para marcar quando algo não era mais começo. E ainda não era fim. Era para quando algo se tornava meio. Toda a vila se reuniu. Mas pela primeira vez nenhum adulto liderou. As crianças guiaram tudo. Theo trouxe a semente. Ayla desenhou o círculo no chão. Os outros prepararam o espaço com folhas, gravetos e restos de pão seco. Ninguém pediu isso. Ninguém orientou. Mas os mais velhos não impediram. Sentaram ao redor. Silenciaram. Apenas estiveram. A semente foi plantada. Theo disse apenas uma frase olhando para o céu. Essa aqui é para quando a gente não sabe o que dizer. E todos assentiram, como se aquele fosse o novo idioma da vila. Mais tarde, quando o sol já havia sumido, Izan se aproximou de Lina e sussurrou. Eles não são o futuro. São o presente, sem precisar do passado. Lina respondeu. Mas o passado respira neles. A vila agora era conduzida sem que ninguém conduzisse. A clareira era parte de todos. O gesto, que antes precisava ser explicado, agora brotava com naturalidade. E os mais velhos, antes pilares, agora eram raízes invisíveis. Estavam ali, mas não mais no centro. E isso era exatamente como deveria ser. Chegaram com o entardecer. Um casal, andarilho, sem mantimentos, sem pressa, trazendo nos olhos a poeira das estradas longas e nos ombros. Um bebê. O menino tinha pouco mais de 3 verões, olhos escuros, andar vacilante, voz que ainda não sabia nomear o mundo. Pararam na beira da estrada. Não pediram abrigo. Apenas ficaram em silêncio. Ayla viu primeiro. Estava colhendo pedras junto às crianças, quando percebeu o menino sentado no chão, brincando com folhas secas, como se fossem velhos conhecidos. Chegou perto. Ele a olhou.
não com medo, mas com reconhecimento, como quem já esteve ali, mesmo sem nunca ter estado. Os pais foram acolhidos com pão e água. Disseram que buscavam lugar para ficar, mas não sabiam exatamente o que procuravam. Talvez uma terra onde o tempo respire mais devagar, disse a mulher. Lian, ao ouvir isso, sorriu. Então talvez já tenham chegado. Nos dias seguintes, o menino, chamado Ravi, tornou-se parte da vila sem ninguém notar. Não falava muito, mas imitava tudo com precisão assombrosa. Sentava-se em roda mesmo quando ninguém o chamava. Esperava a fala do outro terminar, mesmo sem entender o idioma. Dividia a comida com formigas. Enterrava folhas como oferenda. Colocava pedras em círculo antes de brincar. Tudo isso sem jamais ser instruído. Ayla comentou com Izan. Ele vive o gesto, como se já soubesse, mas ele não sabe nada do que vivemos. Não ouviu sobre Noan, não conheceu o jejum, nunca leu o caderno do depois. Izan olhou o menino ao longe. Ravi estava sentado em silêncio, olhando as folhas caírem com a tarde. E então disse: talvez o gesto não precise de história. Talvez ele seja a história que o mundo sussurra, e só alguns escutam. Poucos, se por vez, mas suficientes. Naquela noite, Ravi colocou uma pedra sobre o círculo onde Noan foi enterrado. Não sabia quem era Noan, mas sentiu que aquele lugar pedia cuidado. Lina escreveu discretamente. O gesto voltou a nascer, e desta vez, sem raízes. É o vento que agora carrega. E assim a vila compreendeu. O modo plebeu não era deles. Era do tempo, do ritmo, do espaço onde o silêncio é bem-vindo. Eles apenas souberam escutar primeiro. Mas agora o mundo também começava a ouvir. A primavera deu lugar ao calor pleno. O vento já não era tão suave. A terra começava a endurecer de novo. Mas ninguém temia. Não havia plano de contingência. Não havia mural com tarefas. Não havia comitês, nem listas de sementes. O que havia era escuta. A vila, agora mais silenciosa que nunca, respirava junto com o solo. Era como se todos soubessem, sem saber, que o gesto não está no que se faz, mas em como se espera. Ravi andava entre todos como quem não precisava pedir licença. Se alguém estava triste, ele se sentava ao lado. Se alguém se irritava, ele desaparecia. Se alguém partia, ele olhava com firmeza. Como quem compreende que o ir também faz parte do ficar. Certa vez, Ayla, já mais adulta, perguntou a ele: por que você não pergunta nada, Ravi? Ele pensou por alguns segundos. Depois respondeu: porque às vezes eu sinto que já sei. E ao dizer isso, não demonstrou orgulho. Demonstrou reconhecimento. Como se ele e o gesto já tivessem se encontrado antes, em outro lugar, em outro tempo. A vila decidiu que naquela estação não haveria festa de colheita. Não por escassez, mas por plena abundância. Quando tudo já floresce por dentro, disse Lina, o corpo não precisa dançar para agradecer. Então a celebração daquele ano foi diferente. Cada morador colocou um objeto importante ao pé de uma árvore. Não para oferecer, mas para lembrar-se de que nada é realmente seu. Ravi colocou uma folha amassada. Disse que era a folha que voou mais longe no dia do vento forte. A folha nem estava ali naquele momento, mas ele sentia que ela ainda existia, e isso bastava. Lian, olhando a cena de longe, murmurou: o gesto agora não é mais uma coisa que se faz, é uma coisa que sopra. A temporada passou assim, sem planos, sem expectativas, sem grandes lições. Mas quando as folhas voltaram a cair, tudo estava pronto para o novo ciclo, porque quem vive o gesto não espera. Floresce, era fim de tarde. O céu alaranjado, o vento macio, a terra morna, a vila estava inteira reunida, não por convocação, mas porque era hora. Ninguém disse isso, mas todos souberam. Sentaram-se em roda ao redor da árvore maior, a mesma que um dia foi plantada por Noan. Agora alta, robusta, com galhos que tocavam o céu, ela não era símbolo de nada. Era apenas presença. A roda foi grande. Crianças no centro, adultos ao redor, mais velhos nas bordas e viajantes, por onde quisessem ficar. Nenhuma fala foi dita, nenhuma cerimônia anunciada, nenhuma música entoada. Mas ali,
Naquele momento, tudo estava sendo dito. Ravi sentou-se no centro, pegou uma folha seca e, com os dedos, partiu-a ao meio. Depois, colocou cada metade ao lado de um pé descalço. Fechou os olhos, sorriu. E todos entenderam. Era assim que o gesto dizia: aqui é agora. O sol se pôs devagar. A sombra da árvore cobriu a todos. E por um instante impossível de medir, não havia passado nem futuro, apenas presença. E era isso que mantinha o gesto vivo. Lian, com lágrimas calmas, escreveu: não fomos grandes, não fizemos história, não fundamos reinos, não criamos nada eterno, mas aprendemos a sentar juntos. E isso talvez seja o que o tempo mais precisa. Izan, já deitado em sua cama de palha, ouviu o vento soprar pela janela. Sorriu e, antes de adormecer, sussurrou: o gesto está salvo. Os dias amanheciam iguais, ou pareciam. O canto dos pássaros, o cheiro do pão, a brisa atravessando a janela, tudo vinha com uma regularidade tão exata que alguns diriam: a vila parou no tempo. Mas por dentro, nada era igual. Porque ali cada repetição era uma camada nova. A folha que caía no outono anterior caía de novo agora, mas caía sobre uma terra que já havia sentido outras quedas. Ravi crescia, mas não como quem abandona o passado. Crescia como uma árvore, em espiral. Dava voltas no mesmo tronco, mas cada volta subia um pouco mais. Ele acordava, sentava-se na mesma pedra, brincava com as mesmas folhas, desenhava os mesmos círculos no chão, mas o olhar era outro. Izan, agora já idoso demais para andar, passava os dias deitado sob uma árvore. Não falava muito, nem precisava. As crianças vinham até ele, não para ouvir, mas para ficar perto. E isso bastava. Uma delas um dia perguntou: você não se cansa de ver sempre o mesmo dia, Izan? Ele fechou os olhos, sorriu e respondeu: nunca vi o mesmo dia, meu pequeno. O céu pode repetir o azul, mas o vento nunca sopra igual 2 vezes. Na vila, tudo continuava em ritmo. Mas agora, o ritmo era mais do que organização. Era linguagem. O sino tocava 2 vezes antes da chuva. As folhas da praça eram varridas em espiral. O pão da manhã era repartido no centro da mesa, mesmo quando ninguém comia ali. Essas repetições não eram regras, eram respostas aos gestos de antes, às dores que já passaram, às pessoas que já foram. Lina voltou a escrever, mas dessa vez sem registrar fatos. Escrevia apenas o que se repetia. Chamou seu novo caderno de Livro das Coisas que Voltam. Nele anotava: hoje a árvore balançou como naquela tarde em que Ayla desenhou com lágrimas. Ravi parou no mesmo lugar onde Noan caiu um dia, sem saber. As crianças brincaram de inventar palavras, como fazíamos quando faltava pão. E ao final de cada página escrevia: não é o mesmo, é mais profundo. O tempo da repetição chegou para ficar, mas ninguém ali via isso como fim. Era, na verdade, um novo começo, toda manhã. O tempo passou, como sempre, mas agora todos sabiam: o tempo não anda em linha. Ele gira, espirala, repete, e cada volta traz algo levemente diferente. Lina, ao terminar o livro das coisas que voltam, começou outro, Caderno das Danças Invisíveis. Nele ela escrevia os ritmos do dia, não com palavras, mas com pequenos traços, setas, pontos, como se desenhasse uma partitura do que o corpo fazia. O jeito como Ayla coçava a testa antes de pensar, o som das folhas na clareira quando o vento soprava do sul, a ordem em que os pássaros pousavam nos galhos, a respiração dos que dormiam durante a leitura de Izan. Ninguém a entendia no começo. Mas um dia, uma criança pegou aquele caderno e começou a bater palmas seguindo os pontos. Depois pisou o chão como as setas indicavam. Depois girou como os círculos sugeriam. E então, nasceu a dança. A vila não tinha música, mas tinha ritmo. Não tinha ensaios, mas tinha repetição. E logo, sem ninguém pedir, os gestos começaram a virar movimento coletivo. Quando alguém partia o pão, outro cantava em sussurros. Quando o fogo era aceso, 2 crianças rodavam em volta.
Quando uma folha caía, Ravi tentava pegá-la com o rosto. Essas não eram coreografias. Eram acontecimentos espontâneos, como se os gestos antigos quisessem dançar por conta própria. Uma vez por mês agora, a vila se reunia não para decidir, mas para sentir junto. Chamaram isso de encontro das mesmas coisas. A regra? Ninguém podia trazer nada novo, só se podia repetir. Um poema já lido, um gesto já feito, uma lembrança já contada. E era nesse repetir que brotava o inédito. Na quarta reunião, Ayla disse a mesma frase de 2 anos atrás. Tudo o que cuidamos cuida da gente de volta. Mas naquele dia, dita com chuva caindo no telhado, com Ravi dormindo no colo de Lian, com Izan respirando mais fundo ao longe, aquela frase foi outra. O tempo ali não precisava mais correr, ele apenas pulsava, e a vila aprendeu. Quando o gesto repete com presença, ele não cansa, ele cura. Chegavam de tempos em tempos, alguns com capas longas, outros com mochilas gastas, alguns com histórias para contar, outros apenas com o silêncio, viajantes, andarilhos, gente de outras vilas, de outras terras. Vinham porque ouviram falar, ou porque sonharam com árvores grandes e rodas de silêncio, ou porque fugiam do barulho. Pouco importava o motivo. Chegavam e algo mudava. A primeira coisa que notavam era o ritmo da vila. Não havia pressa nas tarefas, mas tudo se fazia. Ninguém dava ordens, mas todos sabiam o que fazer. As crianças colhiam sem pedir. Os mais velhos ensinavam sem falar. A comida era posta na mesa, sem chamar ninguém. E mesmo assim, todos comiam juntos. Alguns viajantes ficavam desconfiados no começo. Como vocês organizam isso? Qual é a regra? Quem manda? Mas as respostas vinham em forma de pausa, de gesto com a mão, de silêncio que dizia: veja primeiro, depois repita. Não era preciso ensinar, era preciso demonstrar. E aos poucos, mesmo sem entender, os viajantes começavam a fazer o mesmo. Sentavam em silêncio, esperavam a fala do outro terminar. Acendiam o fogo com calma, partiam o pão em silêncio e, sem perceber, estavam no ritmo. Lina começou um novo caderno. Dos que vieram e deixaram pegada. Nele, escrevia nomes ou só traços de cada viajante que passou e de algum modo repetiu o gesto. Um estrangeiro que passou 3 dias e desenhou pedras em espiral. Uma mulher que lavou suas roupas como Ayla fazia. Um velho que, mesmo cego, soube sentar na roda sem tropeçar no centro. Não havia missão de espalhar o gesto, mas ele ia, por conta própria, como brisa, como história não contada, como música que alguém ouviu de longe. Um dia, uma criança, que nascera de pais viajantes, perguntou: se alguém for embora, o gesto vai junto? Ayla respondeu sorrindo: se a pessoa estiver leve o bastante, o gesto vai nela e planta raiz onde pousar. A vila não se expandia, mas o gesto, sim. E não precisava de mapa, nem de nome. Só precisava de olhos atentos, ouvidos disponíveis e um corpo que saiba escutar fazendo. Demorou um tempo, anos talvez, ou apenas estações. Mas um dia, uma notícia chegou com o vento. Um viajante voltou, não para ficar, mas para contar. A outra vila, disse ele, mais ao sul. Lá, as pessoas também partilham o pão em silêncio. Sentam-se em roda, esperam antes de falar e plantam árvores, não para colher, mas para lembrar. A vila escutou. Ayla, que costurava galhos secos em uma rede, parou por um instante. É igual à nossa? O viajante sorriu. Não, é outra. Tem outro jeito, outras palavras, outras danças, mas o ritmo é parecido. Naquela noite Lina escreveu. O gesto se traduziu, não foi copiado, foi sentido de novo e com outro sotaque. Ninguém da vila tentou ir até lá. Não por desinteresse, mas porque já sabiam. E o gesto floresceu em outro chão, era porque alguém levou a raiz no peito e soube regar com o que tinha. O tempo passou e outras notícias chegaram, outros viajantes, outros relatos. Uma vila à beira do rio que dança em espiral antes do banho.
Uma comunidade que usa pedras como calendário de escuta. Um povoado que colhe flores apenas quando elas caem sozinhas. Nada disso era a vila. Mas tudo era gesto. E Zan, ao ouvir uma dessas histórias, disse com voz quase sumida: o gesto, se nunca foi nosso, só passou por aqui primeiro. E assim, sem intenção, sem mapa, sem doutrina, o modo plebeu virou algo maior. Uma linguagem que nasce onde há pausa, não se ensina, não se propaga, não se protege, apenas se reconhece. Foi Ravi quem teve a ideia, mas ele não disse com palavras, apenas começou. Num final de tarde qualquer, pegou uma semente de fruta que havia comido, fez um buraco pequeno perto da trilha sul e plantou ali, sem olhar para os lados, sem chamar ninguém, sem explicar. 2 dias depois, uma viajante que se preparava para partir fez o mesmo. Depois outra. Depois uma criança que nem sabia por quê. E quando se percebeu, havia um jardim. Não era ordenado, nem simétrico, nem florido. Era um campo com pequenos montes de terra, alguns com gravetos, outros com folhas, outros com pedras, cada uma deixado por alguém que viveu o gesto, ainda que por um instante. A vila aos poucos deu nome ao lugar, o Jardim do Eco. Não porque repetia o que fora dito, mas porque devolvia o que havia sido sentido. Não havia regra sobre o que plantar, nem obrigação de plantar. Mas quem sentia, sabia que precisava deixar algo. Lina escrevia agora muito menos. Preferia visitar o jardim. Ali, sentava em silêncio. E lia os rastros que não estavam escritos. Uma pedra preta indicava alguém que chorou muito antes de partir. Um ramo seco mostrava alguém que chegou duro e amoleceu. Uma flor invertida contava a história de quem quis ficar, mas teve que ir. Era um jardim de gestos, de rastros, de repetições silenciosas. Certa tarde, Ravi plantou outra semente. Dessa vez, uma que ele mesmo havia guardado desde a infância. Ayla, ao ver, perguntou: por que agora? E ele respondeu: porque o gesto está em mim, mas eu não vou ficar para sempre. O Jardim do Eco não virou santuário, não virou ponto turístico, não virou lugar sagrado. Permaneceu o que era, um campo onde o gesto encostava na terra, antes de seguir seu caminho. A terra começou a secar, mas não por falta de chuva. Era outra coisa. O pão estava mais denso, os olhos mais dispersos, os sorrisos mais escassos. Nada grave havia acontecido, ninguém brigara, ninguém deixara de cuidar. Mas havia uma névoa no ar, como se o gesto, por tanto ser repetido, tivesse perdido um pouco da sua vibração. Lian notou primeiro: estamos fazendo tudo certo, mas algo não pulsa mais. Ayla também sentiu. Eu sento na roda, mas é como se fosse só uma roda. Lina escreveu: o silêncio não está mais dizendo nada. Está apenas vazio. Ravi, que agora era quase um adulto, passava horas parado na clareira. Tentava escutar, mas era como se o gesto tivesse ficado quieto demais. Foi então que uma proposta surgiu, estranha, incômoda, até arriscada. E se parássemos de repetir tudo por um tempo? Não foi fácil. Alguns resistiram. Mas isso é quem somos. E o gesto se apagar. E se esquecermos como viver assim, aos poucos entenderam. O gesto não é o que fazemos, é o que se revela quando estamos vivos. E para estar vivo, às vezes, é preciso desaprender. Durante um ciclo inteiro da lua, a vila abandonou seus rituais. Ninguém sentava em roda. O pão era repartido de forma aleatória. Não havia círculo de folhas. O Jardim do Eco foi deixado sem nenhuma nova semente. Foi estranho. Foi duro. Foi silencioso, de outro tipo de silêncio. Mas foi necessário. Na terceira semana, algo sutil aconteceu. Ravi, ao acordar, pegou uma folha caída. Em vez de enterrá-la, como sempre fazia, ele a colocou na água da fonte e viu ela boiar até desaparecer. Naquela noite, escreveu: talvez o gesto não queira viver preso. Talvez ele precise sumir para reaparecer onde menos se espera. E reapareceu. Não como antes. Não nos mesmos lugares. Não com as mesmas formas. Com frescor. Com verdade. Com presença. O gesto não havia morrido, mas havia trocado de pele. E agora
podia voltar a respirar com o corpo inteiro da vila. Era dia de vento forte. A vila estava quieta, mas não por tristeza, por atenção. Todos sabiam que algo tinha mudado, mas ninguém sabia ainda o que, até que Ravi começou a caminhar em zigue-zague, pelos campos, pelas casas, pelo centro da vila. As crianças o seguiram sem entender. Ele não dizia nada, apenas caminhava. Depois parou em frente à grande árvore e sentou-se de costas. Sim, de costas. Na vila sempre se sentava de frente. Era assim o gesto. Mas agora, ninguém corrigiu, porque o gesto naquele momento tinha mudado de direção. Lina, ao ver aquilo, soltou um riso. Estamos de volta, mas não no mesmo lugar. Sam então começaram a inventar, com leveza, com respeito, com escuta, um novo modo de partir o pão, com 3 movimentos circulares antes de cortar, uma dança improvisada com pés descalços em cima de folhas secas, uma leitura silenciosa de poemas, mas em voz alta só para si, um momento onde todos ficavam de costas uns para os outros, por escolha. Não era tradição, era respiração renovada. A vila entendeu. Celebrar não é repetir o que já se conhece, é acolher o que chegou e dar espaço para ele florescer. Naquela noite acenderam fogueiras, não no centro, mas nas bordas da vila, e todos ficaram sentados de costas para o fogo, olhando para a escuridão, escutando o crepitar por trás. Era desconfortável, mas profundamente simbólico, porque agora o gesto não precisava mais aparecer para ser sentido. Ravi, ao fim da noite, disse: o gesto só precisa de corpo vivo. Ele não quer moldes, quer caminho. E assim, a vila aprendeu de novo. Nada que é verdadeiramente vivo permanece igual. Izan agora mal falava. Suas palavras viraram gestos, e os gestos viraram presença. Ele passava as manhãs olhando para o céu, as tardes dormindo entre raízes, e as noites ouvindo as folhas se mexerem. As crianças continuavam indo até ele, mas agora não perguntavam nada, apenas sentavam e escutavam o que não se dizia. Lian, já com as mãos trêmulas, começou a caminhar menos, mas certa manhã foi até a clareira e, com esforço, desenhou no chão o mesmo círculo que fizera quando Ravi era pequeno. Fez devagar, com a ponta de um galho. Depois olhou para Ravi e disse: não quero que vocês repitam isso. Ravi respondeu: então por que desenhou? Lian sorriu: porque eu precisava fazer uma última vez. Não para ensinar, mas para me esvaziar. A vila compreendeu. Os mais velhos não estavam passando o bastão. Estavam simplesmente deixando o espaço livre. Lina reuniu seus cadernos, todos eles, do primeiro ao último, empilhou-os no centro da vila, fez uma fogueira e, com um leve aceno, jogou-os no fogo. Ninguém protestou, ninguém correu para salvar. Era como se todos entendessem: o que precisava ser transmitido já estava nos corpos, não nas páginas. No fim da tarde, Ayla, Lian e Ravi se sentaram juntos, não para decidir nada, só para estar. E Ayla disse, olhando o horizonte: quando a gente morre, o gesto vai embora com a gente? Ravi respondeu com voz suave: não, ele só troca de pele e continua andando com outros nomes. Naquela noite, os mais velhos da vila acenderam pequenas velas em folhas secas e deixaram que o vento levasse. Não para iluminar nada, mas para lembrar. Às vezes, o que mais ensina é o que se deixa ir. Eles nasceram depois de tudo, depois da seca, depois do silêncio, depois da pausa, depois das despedidas. Nasceram quando o jardim do eco já não recebia sementes, quando os círculos não eram mais traçados no chão, quando os cadernos haviam virado cinza e fumaça. Cresceram ouvindo pouco, aprendendo mais com o olhar, descobrindo por tentativa, tropeço e riso, e mesmo sem saber, recriaram o gesto. Uma menina chamada Mila, ao ver uma folha cair, soprava com força para ela subir de novo. Toda manhã fazia isso, mesmo que nunca desse certo, até que um dia, outra criança a imitou. Depois outra, depois outra. Logo todas sopravam folhas no centro da clareira sem saber por quê, mas algo naquela cena lembrava o início, lembrava Noan,
lembrava Ravi. Lembrava o gesto. Um menino chamado Theo descobriu sozinho que desenhar espirais com água na pedra fazia com que os pássaros pousassem perto. Ele não contou a ninguém, mas continuou fazendo, toda a tarde. Um dia, Lina, agora muito velha, mas ainda atenta, observou de longe e sorriu. Eles não precisam lembrar, porque o gesto não é passado, é o que pulsa quando ninguém está olhando. As crianças começaram a inventar novos jogos, um em que todos tinham que andar de costas até o centro, outro em que se falava sem palavras por um dia inteiro, um ritual em que cada um colocava uma pedra na água e esperava ela sumir. Nenhum deles era o gesto antigo, mas todos carregavam o sopro do mesmo espírito. Ayla, agora com olhos embaçados, dizia: o gesto não sobreviveu, ele reencarnou, com outros nomes, com outras brincadeiras, com outros pés. A clareira voltou a ser ocupada, não por rodas perfeitas, mas por caminhos espontâneos. Os velhos deixaram de ensinar, porque já não havia mais o que explicar. Agora, era só observar e confiar. Era um fim de tarde como outro qualquer, mas o ar carregava um silêncio diferente, não de ausência, de plena escuta. A vila estava cheia de crianças, cheia de risos, de sons leves, de gestos pequenos acontecendo por todo lado, como se fossem parte do próprio chão. A clareira, que já fora palco de despedidas e reinícios, agora era só espaço. E naquele espaço, o gesto se movia sem ninguém perceber. Não havia mais mestres, nem guardiões, nem regras. Havia corpo, havia olhar, havia tempo que passava devagar. E tudo isso era suficiente. Lina, em seu último dia com os olhos abertos, disse: o gesto não é o que fazemos. É como o tempo nos atravessa quando não tentamos segurá-lo. A comunidade não celebrou grandes cerimônias, não declarou herdeiros, não fechou ciclos, apenas viveu, dia após dia, respiração após respiração. E nisso, o gesto permaneceu, como a brisa, como a terra que acolhe o que cai. Na última página do novo caderno da vila, Ravi escreveu uma única frase: o gesto não precisa ser lembrado. Se for vivido de novo, todos os dias, mesmo que de um jeito diferente. E assim, encerra-se mais um ciclo, mas nada se fecha, porque o gesto, como o tempo, nunca termina. Ele apenas continua. Se você chegou até aqui, obrigado por ter caminhado conosco. Esperamos que esta história tenha aquecido o seu descanso, tocado sua mente e talvez, sem pressa, também seu coração. Se esse conteúdo trouxe leveza ou reflexão ao seu dia, considere deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo histórias como essa. Aqui, cada gesto conta, e sua presença é sempre bem-vinda. Boa noite e até a próxima travessia.